aqui para te contar 5 técnicas de estudo cientificamente comprovadas que vão fazer você aprender qualquer coisa muito mais rápido. Oi gente, meu nome é Geisiane, mas você pode me chamar de Bruna. E chega de se sentir um fracasso nos estudos e ficar frustrado porque você não consegue aprender. O que acontece na verdade é que a gente não é ensinado a estudar e acaba utilizando métodos que não funcionam. É por isso que eu tô aqui. Eu vou te mostrar 5 técnicas validadas pela ciência para você começar a utilizar nos seus estudos e aprender qualquer assunto muito mais rápido. Não importa que conteúdo você está estudando, quando você utiliza os métodos certos, você consegue avançar com muito mais facilidade. Então presta atenção em tudo que eu vou te falar aqui e bora lá. Quando a gente vai estudar, é muito comum que a gente utilize formas de estudo passiva, que é você sentar e ver uma aula, rever suas anotações, reler algum livro, e tudo isso é muito pouco eficiente e não faz a gente aprender de verdade. Do lado oposto, a gente vai ter métodos de estudo ativo. Esse estudo ativo é quando a gente faz o maior esforço para obter a informação que a gente precisa, ou seja, a gente se esforça mais para aprender. E quando a gente faz isso, a gente consegue memorizar muito melhor aquilo que a gente está estudando. E uma dessas formas de estudo ativo que eu gosto muito é a técnica de Feynman. A técnica de Feynman é uma das mais simples das 5 que eu vou te falar aqui, por isso eu resolvi começar com ela. E o objetivo dessa técnica é você explicar para uma outra pessoa um determinado assunto que você quer aprender melhor. Pensa que você precisa fazer uma criança entender aquilo que você está explicando, independente de qual seja esse assunto. E o seu objetivo com essa explicação é identificar as lacunas que você possui acerca desse conteúdo que você está explicando. Quando você quiser revisar um determinado conteúdo, ou se você vê uma aula e quiser se certificar de que você realmente entendeu o que você viu naquela aula, você vai parar um minuto, vai pegar uma folha de papel e vai começar a explicar para você mesmo aquele assunto que você acabou de estudar. Conforme você vai fazendo isso, você vai perceber que você não lembra de determinadas partes desse conteúdo. E aí o que você pode fazer é, vai na aula novamente e reassiste aquela parte que você não consegue se lembrar. Dessa maneira, você vai fechar todos os buracos que você possui na sua mente acerca daquilo que você estudou. E somente o fato de você fazer um esforço para lembrar daquilo que você estudou vai fazer você aprender e memorizar muito mais do que somente você ir direto e ver uma aula ou rever os seus resumos, que são técnicas de estudo extremamente ineficientes e você retém muito pouco daquilo que você estuda. A técnica número 2 são as sessões de estudo. Os cientistas já entenderam que sentar e ficar horas a fio estudando é extremamente ineficiente para o nosso aprendizado. Conforme o tempo vai passando, o seu cérebro vai começar a produzir adenosina. Isso vai fazer com que ele fique cansado e o seu desempenho nos estudos comece a cair. E é por isso que vai chegar um determinado momento que não adianta você tentar mais se concentrar, porque a partir dali você não vai render mais nos estudos e vai ficar só perdendo tempo. É aí que entram as sessões de estudo. Nas sessões de estudo, você planeja sua rotina para que você estude tudo aquilo que você precisa em sessões de determinado número de minutos. Esse tempo vai variar de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, as minhas sessões de estudo costumam ter de 45 a 50 minutos. E é o tempo que eu consigo ficar focada sem me distrair e me desconcentrar. A cada 50 minutos de foco total no que eu preciso estudar, eu faço uma pausa de 5 a 15 minutos, na qual eu tento relaxar. E esse relaxamento precisa ser real, de verdade. Você não pode ficar bulindo no celular ou no computador. Você tem que tentar esvaziar sua mente, relaxar, vai dar uma caminhada, vai beber uma água, faz alguma coisa que não envolva você prestar em atenção em nada. Isso na ciência tem um nome, se chama método difuso de aprendizado. Basicamente o que você vai fazer é passar um período focado e depois você vai passar um período viajando na maionese sem pensar em nada específico, para que depois você retorne ao estudo. Isso vai fazer tanto com que o seu cérebro diminua a quantidade de adenosina ali que ele está produzindo e também vai fazer com que você aprenda melhor, absorva melhor tudo aquilo que você viu durante a aula ou durante aquela resolução de exercícios que você estava fazendo. O que eu recomendo para você é que você faça um teste. Pega o cronômetro do seu celular, liga e começa a estudar o que você precisa. Você vai ver quantos minutos você consegue ficar focado sem se distrair. No momento que você perceber que você começou a viajar ali ou que você se distraiu com qualquer outra coisa, você para o cronômetro. Faz esse teste algumas vezes e aí você consegue identificar qual é o tempo perfeito da sua sessão de estudos.
Talvez você já tenha ouvido falar da curva de esquecimento explicada pelo psicólogo Hermann Ebbinghaus. Essa curva nos mostra o quanto a gente esquece conforme o tempo vai passando. E sabendo como a gente esquece das coisas, a gente consegue fazer revisões para tentar driblar essa perda de memória natural. Essa técnica é chamada de revisão espaçada. E uma das ferramentas que eu mais gosto para fazer essas revisões espaçadas são os flashcards. Eu utilizo os flashcards principalmente pelo aplicativo chamado de Anki. Todas as vezes que eu vejo uma aula, eu vou fazendo anotações e quando eu finalizo, eu abro o aplicativo do Anki no meu celular e crio o flashcard dos pontos mais importantes. E o melhor de você fazer revisão utilizando um aplicativo de flashcards é que você não precisa ficar se lembrando sozinho de fazer aquelas revisões, o que seria extremamente trabalhoso, principalmente quando a gente tem uma grande carga de conteúdo para estudar. Basta você criar os flashcards utilizando o Anki, ou pode ser outro aplicativo. Eu tô indicando o Anki porque realmente é um aplicativo que eu gosto bastante. E aí você vai, cria os flashcards e o próprio aplicativo vai te lembrar de fazer aquelas revisões. Basta você entrar no aplicativo todos os dias e revisar todos os flashcards que ele indicar que você precisa revisar. O mais legal do Anki é que ele já segue o método de repetição espaçada do Ebbinghaus. A cada 20 minutos, 7 dias, 20 dias, 30 dias, o próprio aplicativo vai mandando você revisar aquilo que você precisa para que você não esqueça aquele conteúdo. Faça a revisão espaçada, isso vai transformar a sua forma de estudar e assim, realmente você vai parar de ter aquela sensação de que você não consegue memorizar nada, que você estuda e não consegue lembrar de nada depois. Eu realmente queria ter conhecido essa forma de revisão quando eu estava na escola, por exemplo. Eu teria evitado muito transtorno. A técnica número 4 é muito poderosa e também muito divertida e eu aposto que você já utilizou ela em algum momento na sua vida. Eu tô falando das associações. Nessa técnica, o que a gente precisa fazer é criar associações que nos auxiliem a lembrar de um conteúdo que a gente estudou. E a gente pode fazer isso de várias maneiras, porque a sua criatividade é o limite. Eu vou dar um exemplo de algumas associações que eu já fiz para conseguir lembrar de determinados conteúdos. Eu tinha bastante dificuldade de entender o que era latitude, longitude e diferenciar um do outro. Foi aí que durante uma aula, um professor deu a dica da gente associar latitude a um cachorro. E você pode ficar assim, hã? Como assim? Porque foi essa a minha reação. Mas saca só isso. Latitude começa com late, igual o cachorro faz, o cachorro late. O cachorro tá na horizontal. Então, latitude refere-se à linha horizontal que divide o planeta, que é a linha do Equador. Logo, latitude é a distância de um ponto até a linha do Equador. Já longitude tem G igual a Greenwich. O meridiano de Greenwich é a linha vertical que divide o planeta. Logo, longitude é a distância de um ponto até o meridiano de Greenwich. Quanto mais esdrúxula, criativa, diferentona for a sua associação, melhor você vai se lembrar dela. E o interessante é que a gente faz associação o tempo inteiro sem perceber. E quando você passa a fazer isso conscientemente, fica muito mais fácil de você aprender ou memorizar uma informação que você precisa. Então começa a utilizar esse tipo de coisa nos seus estudos, principalmente para informações específicas que você percebe que você tem uma certa dificuldade em memorizar. O número 5, na verdade, não é uma técnica, mas um princípio. Ele é chamado de princípio de Pareto. O princípio de Pareto nos diz que 20% do nosso esforço vai gerar 80% dos nossos resultados, enquanto 80% do nosso esforço vai gerar só 20% dos nossos resultados. E ter isso em mente é fundamental para que a gente consiga entender o que é importante e o que não é tão importante assim nos nossos estudos. Isso vai se aplicar a praticamente tudo que você fizer enquanto você estiver estudando. 20% do tempo que você passar estudando vai gerar 80% dos seus resultados, porque boa parte do tempo que a gente passa ali estudando é fazendo coisas que não são muito eficientes, como ficar fazendo resumo, como ficar vendo videoaula, porque o que faz a gente aprender mesmo o conteúdo é a prática, é a resolução de exercícios. Esses 20% é que vão gerar 80% do seu aprendizado. Isso vai se aplicar também no momento que você for selecionar os conteúdos que você for estudar, porque geralmente para qualquer prova que você for fazer, há aqueles 20% de assunto que sempre vão estar lá e vão ser responsáveis por 80% da sua nota. Um grande exemplo é o Enem. Você não precisa estudar todos os assuntos da matriz do Enem, porque uma quantidade minoritária daqueles conteúdos que estão lá é que realmente caem na prova. É por isso que quando você for planejar os seus estudos, pense através do princípio de Pareto e foque naqueles 20% que realmente fazem diferença no seu aprendizado. Quais são os métodos de estudo que você utiliza que estão realmente fazendo você aprender e quais são aqueles que você utiliza, mas que não te ajudam de verdade, sabe? Você tá só enchendo linguiça ali, utilizando eles, perdendo tempo na
na verdade. Faça essa autoavaliação para que você comece a estudar de forma cada vez mais eficiente. Porque a pessoa que é aprovada, seja lá em qual prova que for, é aquela pessoa que entendeu como funcionam as regras do jogo, como funcionam as regras do estudo. Não é aprovado aquela pessoa que sabe mais, mas aquela pessoa que foi mais inteligente na hora de planejar seus estudos e de focar no que realmente importava. Mas eu tenho que admitir que uma coisa ainda mais importante do que você saber como estudar é saber como não estudar. Você tem que entender quais métodos de estudos não funcionam para que você pare de utilizá-los e pare de perder tempo. Porque quanto mais você faz coisas que não te levam a lugar nenhum, mais longe você fica de ser aprovado. Eu falei disso aqui nesse vídeo, vai lá ver e a gente se vê lá. Tchau!